Para como realizar as atividades dessa semana. Tem atividade 1, leia com atenção, conto da história de Chapeuzinho Vermelho. Aí vocês vão estar assistindo o vídeo, né, que eu disponibilizei, da Chapeuzinho Vermelho, que tem os fantoches, que tem como é a reação, as falas dos personagens, e aqui tem a história, que o pai, a mãe ou o responsável vai ler a história para a criança, né, também juntamente com o vídeo, né, depois de assistir o vídeo, para estar ajudando a criança a saber quais são os personagens da história, o que fala na história, qual é a reação de todos os personagens da história, o que aconteceu no início e no fim da história. E na atividade 2, converse com a família sobre as características físicas, né, ou seja, como os personagens são e o comportamento de cada personagem, e depois marque um X ao que se refere a cada um. As características físicas é o modo de viver do personagem, como ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele faz de bom, o que ele não faz de bom, né? As características físicas dele também, a questão como ele é, como é a característica do rosto dele, como ele vive naquele lugar, né? O lobo. Na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo ele é faminto. Se ele for faminto, vocês vão marcar um X. É mais de uma a característica, né? Mais de uma alternativa. O lobo é faminto? Aí a criança vai pensar, na história fala se o lobo é faminto ou não. Aí você vai ter que prestar atenção bem na história, a criança vai ter que prestar bem atenção na história para saber se o lobo é faminto. Se o lobo for faminto, vai marcar um X. Se não for faminto, vocês não vão marcar um X. O lobo é bonzinho nessa história da Chapeuzinho Vermelho? Aí a criança pensa, se o lobo for bonzinho, vai marcar um X. Se o lobo não for bonzinho, ele for, né? Aí a criança não vai marcar. O lobo é mau? O lobo é bonito? O lobo tem os dentes afiados? Ou o lobo não tem os dentes afiados? Vamos marcar um X na característica do lobo, nas características, né? Mais de uma característica. Agora, vamos para a personagem principal da história, a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho na história, ela é triste? Se ela for triste, vocês vão marcar. Se ela não for triste, vocês não vão marcar. No início da história fala que ela é toda sorridente, né? Que é uma menina bondosa. A Chapeuzinho, ela é bondosa? Bondosa é ser boa, né? Ser generosa com as pessoas, ter um bom coração. Tem pessoa bondosa que tem atitudes boas, né? Que faz coisas corretas, não faz nada de errado. Isso é uma pessoa bondosa. Na história fala que a Chapeuzinho é bondosa? Na história fala que a Chapeuzinho é malvada? Na história fala que a Chapeuzinho usava chapéu cor-de-rosa, gente? Ou o chapéu vermelho? A história fala que a Chapeuzinho é alegre? Aí vocês vão marcar nas características, ou seja, mais de uma característica, né? Da Chapeuzinho Vermelho. Agora vamos para a vovó. Na história fala que a vovó é uma idosa, é uma velhinha, ou a vovó já é uma senhora mais nova. Aí vai marcar um X. Na história fala que a vovó é sadia, ou seja, que está saudável, né? Ou seja, que não está doente. Na história fala assim que a vovó estava o quê? Estava saudável, estava sadia, ou a vovó estava doente? Marcar um X. Na história fala que a vovó é esperta, né? Aí marca um X ou não. Na história fala que a vovó é uma criança. Na história fala que a vovó estava doente. Se a vovó estava doente, vocês vão marcar um X. Se ela não estava doente, vocês não vão marcar um X. Agora vamos para a característica do personagem da história do caçador. O caçador é esperto ou não? Marca um X. O caçador, na história, fala que ele era medroso. Fala que ele era um adulto, ou o caçador era um adulto ou uma criança. Vamos prestar atenção. Na história fala se o caçador era corajoso ou era medroso, né? Corajoso é que tem coragem, que fez alguma ação, né? Que teve coragem de realizar teve uma atitude, né? Quando fala que o caçador viu o lobo, né? A Chapeuzinho gritando socorro, o caçador foi para a casa da vovó da Chapeuzinho e ele foi e salvou
tanto a vovó quanto a Chapeuzinho. Essa atitude é de coragem, de corajoso ou de medroso? Né? Aí vocês vão marcar. Na história fala que o caçador é malvado, ele fez alguma maldade na história, alguma coisa ruim, ou ele fez coisas certas, coisas boas, atitudes boas, isso vocês vão marcar. Agora nós vamos para a atitude da mãe da Chapeuzinho. A história da mãe, na parte da mãe da Chapeuzinho, ela é amorosa, ela é má, ela gostava da Chapeuzinho, ela é bonita, ela é esperta. Vocês vão marcar as características da mãe da Chapeuzinho. Vamos para a atividade 3. Como realizar a atividade 3? Responda. Como você faria para pedir socorro como a Chapeuzinho fez? Aí vocês vão escrever, vocês vão falar com o pai, ou a mãe, ou o responsável. O que vocês fariam para pedir socorro se fosse a Chapeuzinho, né? Como a Chapeuzinho fez, ó. Como você faria para pedir socorro como a Chapeuzinho fez? Vocês iam acenar, vocês iam gritar, né? Qual é a reação? Aí a mãe, o papai ou o irmãozinho ou algum responsável vai ajudar vocês a escrever a atitude, como vocês fariam para pedir socorro, né? Se vocês estivessem na situação da Chapeuzinho, como vocês reagiriam para falar assim, socorro, né? Porque no momento que o Chapeuzinho falou socorro, o caçador foi, né, ajudar ela, salvar ela. Na atividade 4, sobre o texto, responda as questões a seguir. Qual o título da história? O título, gente, é o que tem no início da história, né? Que chama a atenção, que a gente vai saber o que vai estar falando na história, ó. Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente vai saber que nessa história vai falar da Chapeuzinho Vermelho. Está no início. Aí vocês vão escrever o nome da história. Quais são os personagens da história? Quem é personagens? É os que participam da história, né? Os animais ou as pessoas, algum personagem que participa da história, né? Quais são os personagens da história? Escreva o nome de cada um abaixo, né? Aí vocês vão escrever o nome dos personagens nesse espaço, tá? Aí os pais, os pais ou responsáveis vai orientar a criança, não faça para a criança, orienta quais as letrinhas, né, para escrever, que aí eles vão escrever, aí vocês vão orientar, né, a questão das letras, quais as letras para escrever cada palavra, né, o nome do personagem, aí a criança escreve em cada espaço desse o personagem, né, os personagens da história, um personagem, o outro personagem, né, de acordo com a história.